Olá pessoal, boa noite a todos, começando aqui mais uma live, tudo sobre Austrália hoje, falando especificamente de trabalho. A gente vai ter como convidado o Gustavo Cominesi, que é o nosso gerente da agência de Gold Coast, ele que cuida de todos os clientes Hello que são de Gold Coast, ele da região. Ele já vai entrar ao vivo aqui com a gente para a gente bater um papo. Apenas para começar a conversa aqui, eu gostaria de só passar um dado em relação ao cenário que principalmente o estado de Queensland, que é onde fica, né, Gold Coast, e Brisbane, que é onde fica nosso escritório central, também nosso head office lá na Austrália, a situação é bem tranquila em relação ao coronavírus, eles estão sem nenhum caso confirmado nos últimos dias, né, e atualmente são apenas 3 casos ativos no estado inteiro de Queensland. É bom lembrar que o estado de Queensland é o maior estado da Austrália, em território. Então, é onde fica a cidade de Brisbane, Gold Coast, então, alguns estados, outras cidades onde tem office também, como Sunshine Coast. Então, assim, é uma notícia bastante boa, quer dizer que a Austrália está controlando super bem essa questão do coronavírus, e a gente espera que o quanto antes aí eles possam reabrir as fronteiras para os estudantes internacionais voltarem a entrar no país. Então aqui agora a gente vai receber o Gustavo Cominesi, como eu falei no começo, ele é o gerente da nossa agência de Brisbane, de Gold Coast, perdão, e ele vai bater um papo com a gente sobre trabalho, vai falar os tipos de trabalho mais comuns para estudante internacional, regras para poder trabalhar, como montar um currículo e todo o suporte que a Hello dá. Então eu vou autorizar a entrada dele aqui e ele vai entrar tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Já adicionando aqui, Instagram ele vai entrar agora e Facebook em um minutinho. Olá Gustavo, tudo bem? Alô, beleza, Vitão? Vocês estão ouvindo bem o Gustavo aí também? Só confirmar se estão ouvindo. Eu tô ouvindo você perfeito, cara. Eu também tô, mas acho que o pessoal tá ouvindo. Vamos só esperar uns segundinhos, que sempre que entra alguém na live, ela leva uns 10 segundos para sincronizar áudio e tudo, aí a gente não se perde. O pessoal já tá falando que tá tudo certo aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, Gu, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, né? Quanto tempo você tá na Hello, sua história no intercâmbio, para o pessoal te conhecer aí. Bom, valeu, Vitão. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, sempre uma honra. Eu me chamo Gustavo, atualmente eu faço toda a parte, né, gerencial aqui do escritório da Hello Austrália na Gold Coast. Estou na Austrália há praticamente 9 anos já e vou completar esse ano também 9 anos de Hello Austrália. Bacana. Então, inicialmente eu sempre fiz toda a parte de Customer Service e o departamento de viagem, né? Uhum. E há 3 anos, quando a gente iniciou o projeto da Hello Austrália aqui na Gold Coast, eu acabei me mudando para a praia aqui e tô tocando o barco aqui na Costa Dourada. Que bacana. Bom, o Gustavo é super entendedor tanto da Gold Coast quanto de Brisbane, né? Como ele falou, ele trabalhava em Brisbane, depois foi para Gold. Inclusive, hoje a gente tem essa distância, né, de mares, né, de 13 mil quilômetros, mas a gente já morou junto quando eu fiz meu intercâmbio na Austrália. Eu e o Gustavo, a gente trabalhava na Hello e morava junto lá em Brisbane. Foi uma experiência bem bacana. Falando então de trabalho especificamente, Gu, vamos falar um pouquinho sobre as regras de trabalho, né? Tem muita gente aqui do Brasil, principalmente, que não sabe ainda quanto pode trabalhar, no caso de um visto com parceiro, quem é que pode trabalhar, quantas horas, se pode ou se não pode. Vou começar batendo papo sobre permissões. Perfeito. O estudante internacional hoje na Austrália, né, muitas pessoas falam assim, eu posso trabalhar 20 horas por semana. Na verdade, não é 20 horas por semana, são 40 horas a cada quinzena, né, vamos dizer assim. Então, até no site da imigração, eles fazem alguns cálculos em relação a se trabalhou menos horas essa semana, você pode trabalhar mais. Então, hoje um estudante internacional pode trabalhar 40 horas a cada 2 semanas. Quando ele tem um vínculo familiar, ou seja, por exemplo, ele tem um visto de partner, algum dependente no seu visto, o aplicante principal, no caso a pessoa que estuda, tem essa mesma condição, enquanto o partner pode trabalhar também essas 40 horas a cada 2 semanas. Vale lembrar também que quando o estudante está, quando a gente chama, né, um curso not in session, né, out of session, em relação a breaks da escola, holidays, o estudante principal sempre pode trabalhar full time, né, que a gente chama, né, horas ilimitadas. Mas, nesse caso, o partner sempre vai ser a regra das 40 horas por quinzena, certo? Sim. Se uma pessoa hoje, vamos dizer assim, em relação a partner também, o estudante principal ele faz um curso de mestrado, por exemplo,
o partner pode trabalhar ilimitado daí, só em Legal. relação ao ensino superior, nível mestrado, e consequentemente uma pessoa que faz um doutorado aqui, na Uhum. verdade, ele tem as permissões de trabalhar full time enquanto estuda também. E aí, no caso do doutorado, seria o aplicante principal e o partner podem trabalhar full time, se for o caso Exato, de partner. exato. É uma coisa importante o pessoal saber, que difere de outros países. Na Austrália, o visto de estudante ele já tem a permissão de trabalho. Para você conseguir o visto de estudante, você tem que estudar pelo menos entre 14 e 16 semanas, que a imigração fala 3 meses, né, 3 meses e meio. Então a gente aconselha, se você quer o mínimo possível para poder trabalhar, são 16 semanas, e a partir do momento que você tem seu primeiro dia de aula, você já tem a permissão legal para trabalhar. É importante também lembrar que para poder trabalhar legalmente, pagando os impostos, tudo, você precisa tirar um documento que se chama Tax File Number, que é um documento que a própria Hello tira para o estudante sem custo, né, Gu? Exatamente. Muitos às vezes igualam o Tax File Number como um CPF aqui da Uhum, Austrália. Eu acabo comparando ele como uma própria carteira de trabalho, só que numa versão número, né? Então hoje, uhum, se você tem uma relação empregatícia, por exemplo, né, entre empregador e empregado, basicamente o número é a tua carteira de sim. trabalho, né? A tua permissão para você trabalhar. Caso você abra um pequeno negócio aqui ou trabalhe como autônomo, vamos dizer assim, a gente tem o Uhum. ABN, né? Que funciona basicamente como um CNPJ, vamos dizer assim, né? Então a gente Uhum. tenta fazer essas pequenas comparações para ficar fácil o entendimento. Legal. É bom o pessoal saber, eu como intercambista, você também deve ter passado por isso, às vezes a gente cresce o olho quando um empregador fala, vou te pagar por fora, o famoso cash hand, né? Então ele paga um pouquinho a mais do que ele pagaria registrado, né, pagando pelo tax, só que é bom a gente lembrar as pessoas que o importante de você receber pelo tax é que você faz a declaração de imposto de renda, né, no final de junho, que é o tax return, que eles chamam, e você recebe parte desse valor que você pagou. Se você não atingir o teto, né, de isenção de imposto, você recebe praticamente todo o valor de volta. Obviamente, se você não sabe como fazer declaração, paga um contador, a gente tem vários parceiros. Essa época de declaração de imposto de renda, a gente trabalha em parceria com alguns contadores aí na Austrália que vão auxiliar isso. E outra coisa importante que o pessoal às vezes não fica sabendo é que quando você trabalha registrado, o empregador é obrigado a pagar o seu superannuation, né, Gu? Que aí o superannuation ele funciona como se fosse um fundo de garantia daqui do Brasil, né? Exatamente. Exatamente. Quando você tem esse vínculo empregatício, né, da carteira de trabalho, vamos dizer Uhum. assim, né, você paga os devidas taxas, né, os taxas, os impostos, e também tem esse benefício do fundo de garantia do superannuation, que normalmente varia em torno, acho que, de mais ou menos uns 9%, sabe? Do seu salário, né? Vale lembrar que a época, né, do imposto de renda, vamos dizer assim, na Austrália, começa a partir do dia 1º de julho, Sim, certo? Porque o ano fiscal na Austrália ele inicia no 1º de julho de um ano e finaliza no 30 de junho do ano seguinte. bacana. Então, acho que agora, até a gente chegando nesse período, a gente vai fazer algumas ações aqui na Austrália, né, Uhum. para avisar a galera a respeito, né, de todo esse processo de como faz para aplicar. Bacana. Então fica ligado aí, pessoal que está chegando na Austrália, está pensando em ir. Vira e mexe, a gente faz live pelo Instagram aqui da Hello Austrália, é o mesmo que o Gustavo está acessando. E nessas lives a gente fala com contadores, explica como funciona o imposto de renda. É bem legal ter a ajuda de um contador para isso, porque na Austrália é possível deduzir muita coisa, né? Se, por exemplo, se você trabalha de casa, a internet você pode deduzir do imposto. Se você compra um uniforme, um tênis para trabalhar, você pode usar esse valor para deduzir de imposto. Então a ajuda de um contador é bastante importante nesse momento. Acho que o que o pessoal quer saber mais, né, Gu, para quem está chegando na Austrália, quais são os tipos de trabalho, né, mais comuns entre estudante nacional. Internacional, na minha época, quando eu morei aí, os principais eram o cleaner, que é o famoso faxineiro, e o garçom. Mas hoje, com esses aplicativos de entrega, eu acredito que esses talvez sejam os principais, né? Com certeza, né? Desde que chegou, né, essa onda dos deliveries, vamos dizer Uhum, assim, né, coisa que a gente não tinha na Austrália antigamente, é uma das coisas que facilitou, até porque o estudante hoje ele já pode chegar na Austrália e ter um emprego, sim. né? Afinal de contas, um Uber Eats, por exemplo, que são plataformas assim de delivery, ele não tem horário de trabalho, você pode trabalhar a hora que você quiser e iniciar a Uhum, trabalhar a hora que você quiser. Então, isso já é uma super vantagem para o estudante internacional, para não precisar mexer no próprio bolso, né, na conversão inicial, para uhum, chegar na Austrália e já trabalhando e tentando, né, se movimentar com isso.
Com certeza aqui, vamos dizer assim, Queensland-wise, vamos dizer assim, ainda, né, a parte de hospitality, turismo, acho que o foco maior, então trabalhos aí em restaurantes, cafés, pubs, eventos, são os principais. Claro que os trabalhos de cleaners, que a gente chama aqui, como você mesmo disse, de limpeza, né, também são super populares. E eu vejo que na Gold Coast também tem, por conta do crescimento sempre da construção civil, muita gente trabalha na obra, certo? Entendi. Eu antigamente em Brisbane a gente não conhecia tanta gente que trabalhava na obra. Às vezes um cleaner de obra e tudo mais, mas aqui na Gold Coast ainda existe sim essa parte de labor, né, como a gente chama. E é importante o pessoal saber também que para algumas áreas de trabalho, por exemplo, se você vai ser garçom ou qualquer ambiente de trabalho que tenha a venda de bebida alcoólica, ou como você falou, o pessoal que trabalha em obra, sempre é necessário fazer um curso antecipado, né? Para o pessoal que trabalha com bebida alcoólica precisa fazer o RSA, né, que é o Responsible Service of Alcohol. Service of Alcohol. E para trabalhar em obra, se eu não me engano, é White Card, White né? Card. White Card, Exatamente. isso. Exatamente. E aí... É basicamente uma qualificação, né, uma certificação que o governo exige que uma pessoa tenha, por exemplo, do álcool, né? Imagine que a pessoa que tem um RSA, ela é uma autoridade em relação à venda de bebida alcoólica. Então, por exemplo, inúmeros estabelecimentos aqui na Austrália, que eu imagino que todos, eles têm ali alguns papéis, né, colocando sobre as taxas e tudo mais, porque se um estabelecimento não tem um empregado com esse tipo de licença, ele pode ser multado. Sim. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que serve bebida alcoólica para uma pessoa que está embriagada já, por exemplo, e, sei lá, causa um acidente ou alguma coisa, não somente o estabelecimento é multado, mas também o próprio staff, né, é multado também. Então, ele se torna uma autoridade. Posso mencionar também a parte de... gambling, né? Que aqui os jogos de azar, vamos dizer assim, cassino jogo tudo, né? Legal, né? Então tem também o Responsible Service of Gaming, né? O RSG. A parte do White Card, na verdade, é mais uma segurança de trabalho para você performar trabalhos dentro dos sites de construção, né? Obra. E também é bem importante lembrar o Blue Card, que é para trabalhar com crianças. Legal. Certo? Então é uma certificação que tem para as pessoas que pensam em trabalhar com crianças. E a Hello ajuda todo mundo para fazer esses cursos, né? São cursos até que rápido, do RSA em coisa de 2, 3 horinhas é feito, né? Hoje, na verdade, de um ano para cá mudou algumas regulamentações. Hoje ele tem que ser presencial, RSA e RSG, o White Card também, e ele tem que ser vinculado com o CRICOS, né? Então, uma escola precisa ter o CRICOS, no caso é uma licença para ensinar estudantes internacionais, para você ministrar um curso como esse. Antigamente a gente fazia muito online. Quando eu cheguei na Austrália era presencial, depois por anos virou online. Sim. Daí hoje voltou a ser presencial também, mas com certeza a gente tem inúmeros parceiros que ajudam com isso. Legal. O Matheus Grandino mandou aqui que ele trabalhou em Gold Coast, ele morou em Gold e trabalhou como housekeeper porque tem bastante hotel aí também, né? Exatamente, bom falar também a parte da Gold Coast, por ser essa parte de turismo bem forte, essa parte de cleaning e housekeeping é muito similar, né? A limpeza de quartos, né? A arrumação. Então, até no início do ano, antes de tudo explodir por aí, a gente fez um bate-papo com uma cliente nossa, estudante nossa, a Mari, ela é, super referência em treinamento em relação a housekeeping, né? Dobrar a roupa de cama, toalhas, então foi um negócio bem bacana. Legal. Uma outra pergunta que a gente recebeu foi da Júlia. Ela perguntou se para trabalhar em obra eles costumam contratar homens e mulheres, ou só homens, ou... Olha, eu acho que depende muito da skill que você vai ter. Claro que a maioria dos trabalhos de obra vai ser um trabalho mais pesado. Então, acho que eles vão querer realmente uma força mesmo em relação a trabalhar com concreto, cimento, esse tipo de coisa. Mas, uma das coisas, até foi o meu primeiro emprego no Austrália, foi limpeza de obra. Então, você ia lá com uma empresa e ia limpar a obra. Então, eu acho que aí tem bastante espaço, tanto para homem quanto para mulher, e possibilidades. A gente recebeu também outra pergunta aqui da Vi Sapoikin, acho que é isso o nome dela. Para trabalhar em restaurantes, precisa de algum tipo de especialização ou o próprio restaurante nos ensina? É o que a gente falou, o restaurante em si, a única coisa que precisa mesmo é o RSA, né? Que provavelmente o restaurante serve bebida alcoólica, mas não precisa ter nenhuma experiência prévia, geralmente as pessoas aprendem ali, né?
Exatamente. É bem importante que a gente vai falar ao longo da live, né? A Uhum. gente se adaptar aos tipos de trabalho que a gente vai fazer. Não Sim. necessariamente a gente chega na Austrália com uma experiência nesse tipo de trabalho, mas Uhum. imagino que todo mundo já foi um anfitrião aí em suas casas em relação a um evento de família, um evento de Uhum. amigos, e é basicamente pensar no lance da Uhum. prestação de serviço. Imagina que você sempre vai num restaurante e você conhece aquilo, só que inverte os papéis. Sim. Imagina você servindo você mesmo, né? Qual o tipo de skill, habilidade e postura Uhum. que você tem que ter. O João mandou uma pergunta também sobre obra. Ele perguntou se emprego em obra é mais comum atualmente. Continua, sempre foi comum, né, para estudante, né? Com certeza. Uma das coisas que é importante falar da galera que trabalha de obra é que muitas vezes, não necessariamente, às vezes você vai trabalhar por um chefe que faz inúmeros projetos. Então, 2 semanas ele vai fazer aqui em Palm Beach, Uhum. 4 semanas ele vai fazer em Surfers Paradise, depois ele vai fazer um pouco entre Brisbane e Gold Coast. É um trabalho que eu acredito que um carro aqui vai ajudar muito nessa Sim. mobilidade, até para você se deslocar e conseguir chegar. O Uhum. trabalho normalmente começa bem cedo, né? A gente tá falando tipo assim, 6 horas da manhã começando, 7 horas da manhã começando, e Uhum. finalizando em torno aí de 2, 3 horas da tarde. Legal. A gente recebeu duas perguntas aqui, ó. Acho que é Rafa, tá cortando um pouco o nome. Ele perguntou, ele falou, eu tenho formação em engenharia, conseguiria exercer minha profissão na Austrália? Existe a necessidade de revalidação de diploma, Igor? Com certeza, né? Você como engenheiro chegando na Austrália, você já tem uma qualificação vindo do Brasil, mas hoje para você ser reconhecido como um engenheiro na Austrália, você tem Uhum. que passar por todo o processo de validação do teu diploma, né? E uma coisa que vale muito lembrar também é que é bom você ter horas de trabalho aqui também, né? Sim. Até para você ir pegando vocabulário, né? Experiência, Uhum. tendo confiança para você performar as tasks como engenheiro. Acho que no âmbito geral, né, muitas coisas são parecidas, mas na prática, em termos de, como eu falei, vocabulário, né, testes, linguagem, aqui é importante você ir tendo horas Uhum. de trabalho, mesmo que seja um estágio, alguma coisa assim, para pegando experiência mesmo, sabe? Sim. O Lucas fez outra pergunta, que era o próximo tema que a gente ia entrar. Ele perguntou se os salários de cleaner são bons. E aí eu já vou emendar tudo. O salário desses principais trabalhos que a gente falou. De cleaner, numa obra, um Uber, mais ou menos, quanto ganharia aí por hora de trabalho? Ó, vamos dizer assim, começando por um delivery, né? Uhum. Tem alguns esquemas de delivery, né? Que eles têm mais um vínculo, né? Um Deliveroo, você tem que ter uma conta, né? São mais shifts, como a gente chama, Uhum. trabalhos, do que normalmente você ligar o aplicativo e começar, vamos dizer assim. Eu diria, né, que você vai tirar em torno aí de 10 a 15 dólares por hora, né? Numa média, dependendo da quantidade de horas que você vai fazer. Claro, se você trabalhar mais, você vai ganhar Uhum. mais. Se você tem um carro hoje, uma bicicleta elétrica, vai te dar uma facilidade também de você fazer mais corridas, Uhum. entendeu? Do que só uma bicicleta. Uma das coisas que vale lembrar também, Vitor, que é super importante dizer, eu tenho um cuidado muito grande, principalmente com a galera que trabalha com delivery aqui, em relação a cuidado, a segurança, né? Então, Uhum. tipo assim, a galera que tá aí toda hora fazendo delivery, andando de carro e tudo mais, tem que ter muito cuidado em relação a como vai dirigir pela cidade, os Sim, locais que tem, porque é perigoso, né? sim. Chega a ser perigoso também. Ainda mais de Outra coisa, bicicleta, né? exatamente. Então vamos dizer assim, 10 a 15 dólares, dependendo da quantidade de horas que você vai fazer. Uhum. Numa área de hospitality, eu vou dizer em torno de 15 a mais ou menos inicialmente a uns 20 dólares, né? Uma base geral, Uhum. até para você começar. E isso vai depender muito, né? Se você vai trabalhar com o teu tax file number ou se você vai Uhum. ser um prestador de serviço. Então, tudo vai depender de como você vai ser remunerado ou às vezes até o cash in hand. Uhum. Infelizmente é uma coisa que a gente não, né, incentiva, mas não depende de nós, né? O Uhum. contrato de trabalho entre os estudantes e os Empregadores. empregadores aí são entre eles e acaba que às vezes a galera vai tendo que realmente fazer alguma Uhum. coisa ou outra justamente para se movimentar. Sim. Sobre a área de housekeeping e cleaner, né? Dependendo da quantidade de cleaner especificadamente, eu diria aí também em torno de uns 18, 15 a 25 dólares a hora, vamos dizer assim, né? Dependendo da quantidade e Uhum. quão
pesado vai ser essa limpeza. Uhum. E na parte de housekeeping, mesma coisa, né? Nessa média aí, dependendo de como você vai ser remunerado, porque tem muita empresa que terceiriza também, né? Esse tipo de serviço. Então eu diria em torno dos 18 a 22 dólares iniciais. Vale lembrar uma coisa também, Vitor. Uhum. Dia de semana, normalmente, é um salário, vamos falar assim, de hospitality, né? Uhum. Geralmente, depois de tal hora, horário da noite, vamos dizer assim, o valor hora é um pouco mais caro, sábado e domingo é um pouco mais caro, feriados muito mais caro. Então, a Uhum. gente tinha, por exemplo, eventos em feriado domingo que, poxa, eu já vi pessoas ganharem, sei lá, 500 dólares num dia de trabalho, por exemplo, Caramba. trabalhando aí 10 horas, sabe? A pessoa ganha tipo Uhum. 50 dólares a hora, sabe? Sim. Então, foi uma das coisas super bacanas que tinha, né, com relação a trabalhar com eventos, né? Então, Uhum. normalmente, nessa parte do hospitality, final de semana, feriado, O dependendo do salário é horário que mais você vai alto, né? trabalhar, ganha um pouco mais por hora. Entendi. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, a Marina Xavier ela falou como é a oportunidade de trabalho para as pessoas formadas em educação física? É a primeira. E aí, depois, até completando essa questão do salário, a Raíza, ela falou, pensei que o salário mínimo na Austrália fosse de 18 dólares, não confere? É o que o Gustavo falou, Raíza. Às vezes, principalmente nessas empresas de cleaner, eles contratam muito. Por exemplo, um escritório contrata uma empresa e essa empresa contrata outras pessoas, até outras empresas, né? E aí rola esse lance de pagar um salário mais baixo. Esse que o Gustavo falou entre 15 e 16, eu acredito que seja mais pra galera que trabalha cash hand, né, Gu? Porque se for registrado, tem o Também. mínimo exigido, né? Ou não? Exato. Daí depende também da quantidade de horas, como é que o estudante vai ser registrado também, sabe? Eu acho que vale a gente falar, né? Com certeza, um Uhum, salário mínimo de cada setor, vamos dizer assim, uhum, mas a gente também fica à mercê também das oportunidades e, sim. né, o que realmente o estudante vai ter de proposta de trabalho, sabe? Então, às vezes, você vai Sim. trabalhar mais horas ou menos horas, então tudo vai depender Uhum, da negociação que você vai ter com o teu empregador. Sobre a sim. parte da educação física, Uhum, Vitor, muita gente vem para cá, né, formada de educação física também, mas hoje para você trabalhar como um personal trainer, ou mesmo dar aulas individuais, em grupos, uhum, legalizado aqui, você precisa ter algumas certificações na Austrália. Então, uhum, certificados 3 e 4 de fitness, por exemplo, que a gente trabalha aqui em termos de cursos, são cursos que vão validar realmente para as pessoas oficialmente irem trabalhar em uhum, relação a isso, né? Tem muita gente que aqui usa da criatividade, vamos dizer assim, e vai se adaptando, né, com o próprio sim. mercado brasileiro, então, dando pequenas aulas, fazendo comida. Então, uma das coisas que eu sempre falo é ter muito cuidado com relação a isso, principalmente de como você divulga e sempre ir atrás das maneiras legais de você Uhum, poder trabalhar sem dúvida. naquela área específica. Então, Uhum, poxa, uma coisa é o cara ser um personal trainer no Brasil, é a mesma coisa um médico, vamos dizer assim. Um médico, sim. ele é um médico, a pessoa é um médico, mas vem para a Austrália para ele exercer a profissão como médico, ele precisa passar, né, Sim, pelo processo de conhecimento, a mesma coisa o uhum, engenheiro. Então, tipo assim, coisas menores, ficar esperto muito bem com como a uhum. gente vai divulgar isso e tudo mais, sabe? O Rafa perguntou aqui também, com tudo isso que está acontecendo atualmente, qual seria a melhor hora para estar indo para a Austrália? O Rafa, assim, nesse momento, obviamente, o brasileiro não pode ir para a Austrália, não consegue porque a fronteira está fechada, mas como eu falei no começo, a Austrália está num outro nível em relação à situação do coronavírus, né? O estado que o Gu está agora, que é Queensland, né? Gold Coast fica em Queensland, assim como Brisbane também. O estado tem só 3 casos ativos de coronavírus. A economia já está abrindo, as praias já estão abertas, a maioria dos comércios já estão abertos, né? Então é uma situação totalmente diferente. O que a gente aconselha muito estudante foi embora, né, da Austrália, o Gu pode confirmar isso. Muita gente foi embora quando a crise estourou, voltou para o seu país, por uma questão até de segurança. E recebi uma pergunta aqui, até fugiu o raciocínio, mas depois eu já faço ela para você, Gu. Então, assim, quando a fronteira reabrir, mais gente vai chegar ao país, vai estimular a economia local, seja em restaurantes, bares, e obviamente isso vai trazer mais emprego. Então, assim, o melhor horário para ir para a Austrália é o momento que a fronteira abrir, né, Gu? Porque as coisas aí já estão voltando ao normal, né?
A gente passou ali pela fase março, abril, Uhum, né, maio, né, dessa parte de transição. Hoje em dia a gente já está no estágio 2, né, então os uhum, restaurantes, os gatherings, principalmente em Queensland, vou dizer assim, né, de 20 pessoas, uhum, sabe? Inúmeras escolas já voltando às aulas presenciais também. Então a gente está sim, super confiante aqui que realmente as coisas, né, vão cada vez mais progredir. Então, o cenário está sendo animador, né? Então, aqui sim. foi muito bem tratado toda essa parte do Covid. Então, graças a Deus, a gente está, né, vamos dizer, seguro. Atualmente são 3 casos, se eu não me engano, na Uhum, Austrália inteira. A sim. própria vizinha Nova Zelândia aqui Uhum. confirmou Nenhum caso ativo, Covid-free, né? É. né? Então, logo mais, se Deus quiser, aí a Austrália vai ser Covid-free também. Isso. A pergunta que me tirou um pouco o raciocínio foi, acho que você pode responder muito bem, até porque a gente tem uma história sobre isso. A Fran perguntou: saberia me informar sobre o nicho de trabalho de yoga em Gold Coast? Há a repercussão sobre yoga? A gente tem uma história no Facebook, até se a Fran quiser, manda uma mensagem Com a aqui direct, Renatinha. depois eu encaminho o Renatinha vídeo, vai ser mãe. porque a gente tem um caso de uma estudante nossa que foi falar com o Gustavo. Isso, ela era formada em administração e direito no Brasil. E ela queria fazer uma coisa que ela gostava, saindo dessa área. E o Gustavo aconselhou ela a fazer justamente o curso de yoga. Hoje ela trabalha dando aula, né, Gu? Inclusive, ela vai ser mãe. Tá para Ah, ser ela vai ser mãe? mãe logo Legal, mais aí. Aham. bacana. Bom, o mercado de yoga, que nem eu te falei, tem que, na verdade, hoje, por exemplo, você pode pegar da mesma forma que a gente está fazendo uma live, você fazer uma aula de yoga, Sim. iniciar hoje um trabalho online em qualquer lugar do Uhum. mundo, sim. Mas hoje, para você trabalhar, por exemplo, numa academia, né, dando aula de yoga, você vai ter que reconhecer, vamos dizer assim, a tua profissão. Uhum. Dependendo muito de qual vai ser a postura também do local onde você vai trabalhar. Então, vai ter local Sim. que não vai exigir, vai ter local que vai exigir, então depende muito dessa negociação. O que a gente sempre recomenda é que se você seja qualificado para você dar Uhum. esse tipo de aula aqui, mas tem um monte de gente, por Sim. exemplo, que tem já esse background e reúne Uhum. pessoas, né, inicia um trabalho meio que informal através dos parques e tudo mais e vai Uhum. movimentando, né, tanto Sim. yoga como outras, né, vamos dizer assim, Sim. terapias holísticas também, Sim. então tem várias coisas. A gente recebeu bastante pergunta aqui no Facebook. A Carolina perguntou se existe mercado para comércio exterior. O Dan perguntou aqui se a gente saberia falar de empregos na área área portuária. A gente recebeu uma outra também aqui atrás falando sobre engenharia de produção. É muita área. O que a gente pode dizer assim, algumas áreas. Por exemplo, engenharia, você precisa fazer equiparação do currículo, né? Você tem que entrar em contato quando chegar na Austrália. A gente até pode ajudar, né, nessa comunicação com o setor que regulamenta a sua profissão para ver as necessidades de equiparação de currículo. Então, eu acredito nessa área portuária, talvez não tenha tanta necessidade, engenharia tem. A Carolina falou de mercado do comércio exterior, talvez, eu não sei de cabeça, mas pode ser que não Eu vi tenha. engenharia de produção também. Engenharia de produção. Vi uma moça que também É, colocou engenharia de produção. Então, isso depende muito da área. Então, assim, vocês estão pensando em chegar na Austrália, pensando em ir para a Austrália, chegando lá, as nossas agências vai dar todo esse suporte para auxiliar vocês a entrar em contato com o órgão responsável pela profissão, ver se há necessidade de uma equiparação. O que a gente aconselha chega primeiro, faz o inglês, porque é extremamente É importante. Não adianta você falar exatamente assim, isso. eu sou técnico em informática, mas você não sabe o inglês não vai adiantar muito. Então, o importante é que Exato. vocês cheguem no país, aperfeiçoem o inglês e depois que comecem a procurar nessas áreas. A gente tem recebeu bastante comentário aqui, deixa eu ler. Ó. Eu vou Por falar uma exemplo, coisa para você, Vitor. uhum. A Em Márcia, só deixa relação, eu. eu vi. Uhum. Desculpa. A Márcia perguntou, no Brasil nós temos muito trabalho sem empregador, né? Por exemplo, ela é fotógrafa. Eu posso até responder essa para você, o Gu também. Eu sou fotógrafo também, o Gu Uhum. trabalhou um tempo com fotografia e eu trabalhei na Austrália como fotógrafo. Aí, Márcia, esse é o caso de você tirar um ABN. ABN é como se fosse um CNPJ. E aí você pode prestar serviço sendo fotógrafa, tá? Esse não precisa de validação de diploma e até muitas áreas é questão de habilidades, né? Se você tem por exemplo, fotografia, você é bom, você tem um currículo bom, mostra um portfólio bom, ninguém vai te contratar, você monta uma empresa e faz, né? Deixa eu ver outras perguntas aqui.
Ó, a graduação de administração no Brasil tem alguma validação na Austrália? Como a gente falou, é preciso checar com um órgão específico, né, que valida. Acredito que a administração tem vários tipos de cursos de business, pode ser feito alguns cursos para você implementar na Austrália, mas eu acredito que tem uma necessidade para você montar uma empresa, você não precisa ter uma faculdade de administração, né? Deixa eu ver aqui. Várias perguntas falando de trabalhos em muitas áreas específicas, né, como logística, indo no engenharia de produção, mercado a área de acadêmica, são várias perguntas muito focadas. O que eu vou falar pro pessoal, vocês precisam entender, pessoal, é assim, muitas das áreas, tirando engenharia e área de saúde, voltou agora? Acho que voltou, né? Voltou. Muitas áreas, por exemplo, engenharia, área de saúde, é necessário que você tenha por exemplo, o Thiago perguntou agora psicologia, contábil, você precisa ter uma graduação, seja no Brasil, seja na Austrália. Por exemplo, se você trabalhar como contador na Austrália, as leis não são as mesmas do Brasil, então você precisa fazer uma revalidação do seu diploma, mesma coisa em engenharia, área de psicologia, toda a área da saúde. Então, toda essa área de saúde e psicologia, quando você entra mais numa área de humanas, que não envolve tantas leis, por exemplo, fotografia, marketing ou até mesmo publicidade, isso é mais da sua experiência, do seu portfólio. Então o estudante internacional pode trabalhar com qualquer coisa, desde que haja, se for necessária, a equiparação do currículo. Uma coisa que vocês têm que ter em mente também, pessoal, além do inglês, aquilo que a gente sempre fala, né? Por exemplo, você tem que pensar, por exemplo, se uma empresa vai contratar um estudante internacional que tem uma limitação de horário por semana, ou um australiano ou um estrangeiro que pode trabalhar full time. Às vezes você pode ser um super designer gráfico super bom, só que a empresa fala, não, mas eu preciso que você trabalhe full time. Então tem essas restrições. O que eu posso dizer é fotografia, marketing, design, não necessita de uma validação de diploma para trabalhar, é mais experiência. Agora outras áreas, saúde, engenharia, direito principalmente, ou que nem o pessoal falou de contabilidade, tudo que envolve lei e saúde, você precisa fazer uma equiparação do currículo, não tem como fugir. O pessoal está comentando bastante coisa aqui sobre trabalho, deixa eu ver. Deixa eu falar uma coisa, Vitão. Eu vou dar um exemplo meu e muito do approach que eu faço com os estudantes aqui. Eu costumo diferenciar o trabalho e o trampo. Simplesmente assim. O trampo é aquela coisa que você vai fazer para você juntar o dinheiro, para se movimentar, manter você aqui na Austrália. E o trabalho é aquela coisa que você realmente quer fazer. Eu fui um exemplo de, por exemplo, eu sou graduado em turismo. Antes de ir para a Austrália, eu estava super ativo na parte de agenciamento e consultoria de viagem, e eu falei para mim mesmo que eu ia trabalhar com turismo na Austrália, certo? Então, peraí que deu uma cortada, Gu. Busquei números. Você está me ouvindo? Só isso. Você está me ouvindo? Busquei inúmeros tipos de trabalho e muitos me barravam pela minha licença de trabalho, certo? Então eu tinha as qualificações, mas faltava, né, a quantidade de horas que eu poderia trabalhar. Então eu às vezes podia performar um trabalho muito melhor que um australiano, mas eu precisava desenvolver meu inglês e também, vamos dizer assim, ter horas de trabalho. Então eu dividi em dois. Só para vocês terem ideia, como eu comecei a trabalhar na Hello Australia, eu fiz um estágio, certo? Eu pedi voluntariamente um estágio no qual eu tive a experiência e graças a Deus deu tudo certo e tô até hoje na Hello, sabe? Mas principalmente essa galera, por exemplo, formada em administração, né? Eu vi que você falou de comércio exterior, vale muito uma pesquisa antecipada, um planejamento em relação a quais são as empresas que estão aqui. Qual é o requerimento para você trabalhar nessas empresas? Por que não montar um currículo profissional aqui baseado no que a oferta está pedindo, né? O que essas empresas estão querendo, quais são as habilidades necessárias. E daí você realmente se movimentando. Eu vi uma... Legal. Deu uma cortada aqui, Gu, só um minutinho. A conexão acho que está um pouco ruim. Tem bastante gente na nossa live, bastante comentário, e deu uma cortada lá no Instagram do Gu. Só um minutinho. Enquanto isso eu vou responder algumas perguntas aqui. A Flávia perguntou se esse ano vai poder entrar estrangeiro no país, que ela ficou sabendo que a fronteira está fechada. Nesse momento as fronteiras estão fechadas, Flávia. Por conta da situação do coronavírus, o governo fechou as fronteiras, mas a gente acredita aí que
que num futuro breve, como o país está se saindo bem no combate ao coronavírus, eles voltem em breve a reabrir fronteira para o estudante internacional. Eles, inclusive, disseram, coisa de um mês atrás, que é possível que essa reabertura aconteça em julho. Obviamente, vai envolver tipos de visto, se seria estudante, por exemplo, só estudante que faz curso universitário ou inglês, e a gente vai ver mais para frente. A Márcia perguntou se é possível ele, como estudante, abrir no CNPJ. Foi isso que a gente falou no começo, um pouquinho atrás, Márcia. Você pode abrir um ABN, que é um documento para prestação de serviço, e aí sim você pode prestar o serviço de fotografia. Gustavo voltou agora. Cara, desculpa, meu telefone esquentou aqui, acho que é por conta Deve ser. do computador. Uhum. Mas só para complementar o que eu estava falando, sabe? Ir atrás realmente do que você precisa, né? Quais são as empresas, quais são as referências, né? Fazer uma pesquisa antecipada. Eu vi que um comentário falou sobre psicologia. A parte de psicologia, por exemplo, ela exige, né, o reconhecimento. Mas diploma. Hoje, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, alguns trabalhos de counseling aqui na Austrália através de algumas associações, no qual você, vamos dizer assim, é menor a parte burocrática para você ser reconhecida, vamos dizer assim, e você oferecer alguns tipos de trabalho também, sabe? Então, tem que vir aqui com a cabeça aberta para saber que, tipo assim, não é fácil, mas também longe de ser impossível. É uma coisa que é diferente do Brasil, para o pessoal entender. Por exemplo, se você trabalhar como fisioterapeuta, psicólogo, dentista, existem várias certificações. Não é igual no Brasil, você se formou, você já pode trabalhar. Na Austrália, você faz, por exemplo, um diploma de fisioterapia, por exemplo, você pode trabalhar como assistente do fisioterapeuta. Acredito que é a mesma coisa para psicólogo. Então, dentista são vários níveis, não é assim, terminei o curso. Então, eu aconselhava para o pessoal que está perguntando sobre várias áreas de trabalho, é que vocês podem até contactar nossas agências na Austrália. Primeiro, foca no inglês. Depois tenta fazer a revalidação, entra em contato, por exemplo, com o órgão que administra, que gerencia, vamos dizer assim, que organiza a sua profissão na Austrália. Você entrega o seu currículo, o seu diploma traduzido, tudo certinho, o conteúdo programático de todas as matérias que você fez. Aí eles vão dizer, para você exercer a função aqui, você precisa fazer isso, isso, isso. Eles que vão orientar. Como as áreas são diversas, é difícil a gente falar o que precisa e o que não precisa em cada área, né? Ô Gu, a gente já tá dando quase 40 minutos de live, foi bem proveitoso, passou super rápido, a gente tá com bastante comentário aqui. Pessoal, quem tiver mais dúvidas pode mandar por inbox aqui pra gente, tanto no Instagram da Hello Austrália quanto da Hello Study, a gente ajuda a responder. Importante salientar duas coisas antes de a gente finalizar. Chegando na Austrália, você vai ter todo o suporte das nossas agências locais, seja em Brisbane, Sydney, Melbourne, Gold Coast, onde o Gu tá, e Sunshine Coast. O suporte começa todo aqui no Brasil e chegando na Austrália o pessoal vai te dar todo esse suporte também. O Gustavo fica em Gold Coast, mas a nossa equipe vai dar esse suporte em todas as agências. E se você for para uma cidade que não tem agência nossa, por exemplo, em Perth, não se preocupe, o suporte é remoto, mas a gente continua dando todo esse suporte. Como arrumar emprego, como montar o currículo, a nossa equipe local vai ajudar você a fazer tudo. Como a gente estava falando, o Gu falou, é importante você dar uma pesquisada no que a área que você pretende ingressar de trabalho precisa, e aí sim você preparar o seu currículo, se preparar academicamente também, se for necessário fazer um curso, para assim ingressar nessas áreas. Então, Gu, mais uma vez, obrigado aí pela participação, já deu 40 minutos de live, foi super rápido. Para o pessoal que está aqui na live, duas informações breves das próximas lives. Na quarta-feira a gente vai falar especificamente sobre Nova Zelândia, a gente vai ter aqui o Anderson da Escola Slack, um super parceiro nosso, para falar da situação do país, situação da escola e tudo mais. E também, se você está pensando em dar uma aprimorada no seu inglês durante esse período de isolamento social aqui no Brasil, a gente está fazendo um sorteio de 4 semanas de um curso de inglês em parceria com a LSC. É só entrar no Instagram da Hello Study, procurar a foto oficial, marcar 2 amigos em uma postagem, seguir a Hello e seguir a LSC e já está concorrendo. Fica ligado, porque já tem mais de 400 comentários, então bastante gente participando, e o sorteio acontece no dia 3 de julho. Você ia falar alguma coisa, Gu? Desculpa. 2 coisas só. No nosso blog, até da Hello Study, tem a parte da Job List e Work Guide da Gold Coast, onde eu coloco inúmeras listas né, de sites de busca, né, inúmeros tipos de trabalho. E uma das coisas, aproveitando aí que você falou de promoção, hoje eu estou no escritório aqui da Gold Coast, e se tiver algum estudante internacional que esteja na Gold Coast, aqui na Austrália, ouvindo a gente, eu tenho uma cesta básica que sobrou da semana passada. Eu vou estar aqui no escritório o dia inteiro, então pode vir aqui e buscar.
uma cesta básica de alimentos aqui para estudante nacional. Bacana. A gente, só para o pessoal entender, a gente fez na semana passada uma distribuição de cestas básicas para os estudantes internacionais, né? Então sobrou alguma. Quem quiser dar uma passada lá e ganhar essa última. Só respondendo as últimas perguntas antes de finalizar, a Júlia perguntou qual é o blog da Hello. É só entrar no nosso site, Júlia, www.hellostudy.com.br, tem a opção blog no menu. E tem uma outra pergunta aqui do Lucas. Ele falou, ó, daqui do Brasil, se a cidade que ele mora não tiver agência, não tem problema, Lucas, a gente consegue fazer todo o trabalho remoto, até porque nesse momento nossas agências, até por uma questão de segurança, a gente não está fazendo atendimento presencial, só atendimento remoto, mas a gente tem agência física em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Manda aqui por direct, Lucas, seu e-mail, telefone e seu nome completo, aí eu já encaminho para um consultor que atende a sua região, e aí ele vai entrar em contato com você por WhatsApp ou por telefone, e vocês começam a bater um papo. A mesma coisa na Austrália. Se, por exemplo, o João perguntou no caso de Perth, se você está em Perth, pode contar com o suporte da nossa agência. Vai ser, obviamente, o suporte remoto, por telefone, e-mail, mas a gente dá todo esse suporte para você. Bom, Gu, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Em breve a gente volta aí para bater um papo maior sobre trabalho, que foi bastante positivo, tem bastante gente na live, e eu espero que as pessoas que tiverem dúvida podem mandar mensagem para a gente aqui que a gente responde. Na quarta-feira, aliás, na quarta-feira a gente volta para falar de Nova Zelândia, e obrigado a todos, mande essa live para seus amigos, clicando aqui na setinha aqui embaixo, compartilha com os amigos no Facebook, isso aí. Obrigado, Gu. Um bom dia para você aí e boa noite para todos. Valeu, galera. Espero vocês na Austrália. E 2 palavras para resumir: inglês e atitude. Chega aqui e vai conseguir com certeza um trabalho. É isso aí. Valeu, Gu. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Alô, galera.